Fundamento do discipulado. Ensinando o discípulo a discernir o mundo espiritual. Quem não discerne o mundo espiritual não é nascido de novo, não é de Deus e não terá salvação, mesmo que frequente a igreja desde o nascimento. Você entende isso? Se não nasceu de novo, não pode ver o reino de Deus, não será salvo se não tem o Espírito. Mas como é que eu vou saber que tem o Espírito? O próprio Espírito vai testificar com você. Romanos 8,17. E se não houver esse testemunho interno, é que a pessoa não é de Deus. Ainda não nasceu de novo. Mas ele conhece a Bíblia bastante, ele é doutrinado, conhece as doutrinas da Bíblia, porque foi acostumado na igreja desde pequeno, mas não nasceu de novo. Eu sei muito bem como é isso. Eu nasci no lar evangélico, como se diz, nasci numa igreja e não era nascido de novo. Eu pregava antes de nascer de novo. Eu ensinava, conhecia a Bíblia, já tinha lido a Bíblia toda com meu pai em casa, frequentava a igreja, conhecia muita coisa de igreja e até ensinava na igreja, mas não era nascido de novo. Isso é fundamental, ter ou não ter o Espírito Santo dentro de você. Eu vou repetir, quando alguém tem dúvida, será que eu tenho? Como é que eu sei que eu tenho? É que não tem. Essa dúvida veio sobre mim na minha juventude, quando eu tomei a decisão pelo Senhor. E a dúvida se abateu, mas eu não estou vendo testemunho, eu tenho ou não tenho a certeza da salvação. Ora, se eu tinha dúvida sobre a certeza da salvação, é que eu não tinha. Então eu disse, tendo ou não tendo, se tinha ou não tinha, agora eu quero ter e me entrego a Ti, Senhor. Sim, aí tudo mudou. Eu nasci e, de novo, o Espírito testificou imediatamente dentro de mim. Portanto, eu deixo esse conselho com vocês. Se você tem dúvida, se entregue de novo ao Senhor. Totalmente se entregue ao Senhor, para que tenha plena certeza de que nasceu de novo, que tem o Espírito. Mas aí o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 5, o seguinte: se você tem o Espírito, então seja guiado pelo Espírito também. Ande em espírito, para não satisfazer a concupiscência da carne. Você só vai vencer o pecado se você investir em andar no Espírito. Isso precisa ser ensinado assim que nós evangelizamos alguém. As 4 leis espirituais, oramos com a pessoa para tomar uma decisão, a pessoa entrega a vida para Jesus, nós vamos conferir se ela tem o Espírito Santo dentro dela testificando. Nós vamos conversar, ela vai sentir, entender e, enfim, discernir o Espírito. O apóstolo Paulo coloca em 1 Coríntios 2, 14 e 15 essa diferenciação. O homem natural é qualquer pessoa como nasceu. Não entende as coisas do Espírito, porque ela se discerne espiritualmente. Mesmo o homem natural religioso, que é membro de igreja, nasceu na igreja e que conhece a Bíblia, ele não discerne as coisas espirituais se não tiver nascido de novo. Mas o homem espiritual discerne todas as coisas. O versículo 15. A diferença é total. Mas aí eu quero focalizar o seguinte: o fundamentalismo evangélico, para mim, é um perigo, porque ensina a Bíblia sem o Espírito. Ensina a lei, a doutrina, a palavra, sem o testemunho do Espírito. O fundamentalismo evangélico é isso. A Bíblia é suficiente, é toda ela e só ela, e não precisa de mais nada, só da Bíblia. Eles escondem uma outra informação importante, que é a Bíblia de acordo com a interpretação deles.
Isso eles não dizem. Tudo na Bíblia, pela Bíblia, a Bíblia diz, a Bíblia tem razão, a Bíblia é suficiente, basta a Bíblia, e se apegue na Bíblia. Infelizmente, eles não dizem a verdade, mas de acordo com a interpretação deles. Você não pode interpretar diferente. E o Lutero deu esse grito. Foi mal interpretado, mal acompanhado, gerou muito problema, mas ele deu esse grito. Livre interpretação das Escrituras. A interpretação não tem que ser guiada pela igreja. Cada um pode ler a Bíblia, e a Bíblia é para ser traduzida na linguagem do país, para que todos possam ler a Bíblia, o livre exame das Escrituras. Cada pessoa tem que ler a Bíblia. E não se apegar à interpretação fundamentalista daquela denominação. As denominações são enraizadas, elas são estabelecidas em cima de doutrinas pré-determinadas, e quem está naquela denominação não pode fugir da doutrina, ou seja, da interpretação da Bíblia do jeito deles. Isso é fundamentalismo. Isso não garante salvação para ninguém. Então eu quero focalizar isto. Quem não nasceu do Espírito não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer da palavra também, da água, mas tem que nascer do Espírito. E o Espírito testifica dentro da pessoa que ela é do Senhor. O Eliú, interessante, lá no livro de Jó, um dos ambientes mais antigos da Bíblia, época patriarcal, o Eliú, no capítulo 33, diz o seguinte: porque você contende com Deus, não adianta contender com Deus, eu vou explicar para você, ele é maior do que tudo, ele não tem que dar contas para você dos seus atos. Pelo contrário, Deus fala de um modo, de dois modos até, mas o homem não atenta para isto. Importante, ele já tinha o entendimento de que Deus falava na natureza, pelo Espírito, nas coisas que acontecem, e ele acrescenta mais: em sonho ou em visão noturna de noite, quando cai profundo sono sobre os homens, quando adormecem na cama, então lhes abre os ouvidos e lhes cela a instrução, para apartar o homem do seu desígnio e livrá-lo da soberba e guardar a sua alma da cova e a sua alma de passar pela morte. Bom, o Eliú já tinha esse entendimento, que Deus fala através de sonhos e revelações. O fundamentalismo evangélico não considera isso. Eles consideram só a doutrina, a interpretação da Bíblia de acordo com o jeito deles. Eles excluem qualquer revelação, sonho profético. Mas acontece que nós já vivemos nessa época. Jesus disse: ô mulher samaritana, João capítulo 4, esse tempo já chegou. Quem quer ir a Deus, não em templo, em dia de guarda, em reunião e doutrina de igreja, é em espírito. Os adoradores verdadeiros adoram o Pai de verdade, no seu coração sincero, mas em espírito. Isso precisa ser entendido. Você tem ou não tem o Espírito? E se você tem, é guiada ou não pelo Espírito Santo de Deus? Isso é fundamental e tem que ser ensinado ao novo discípulo, que ele precisa buscar o batismo com o Espírito Santo para receber dons espirituais, mas ele precisa ouvir a voz de Deus. E então Deus falou ao profeta Joel o que aconteceria, porque Deus haveria de fazer as coisas acontecerem, iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Joel 2:28. E então as consequências viriam. Todos os jovens teriam visões, os velhos sonhariam. Isso de fato aconteceu. O texto
muito interessante. Depois acontecerá que eu, o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não é só doutrina seca da letra da Bíblia. Sonhos e revelações. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visões. Quando a gente vai para o livro de Atos, no capítulo 2, versículo 28, nós vemos o cumprimento disto. E Pedro lembrando o que estava escrito e que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito para que as pessoas tivessem sonhos, visões, revelações, profecias. Mas há igrejas onde isso é proibido. Há doutrinas onde isso não é admitido. Existe o fundamentalismo evangélico que dispensa essas coisas. Mas se a pessoa não tem uma interação com o Espírito Santo dentro dela, ou o Espírito já morreu, ou saiu, ou ela nunca teve, mas o Espírito Santo foi dado para interagir conosco, nos consolar, guiar, lembrar a palavra, inspirar, dar visões, revelações e fazer milagres, sinais, o sobrenatural. O Espírito Santo não é para ser guardado dentro do coração do crente tradicional. O Espírito Santo é para agir, atuar dentro de nós. Você entende isso? E cada cristão tem que exercitar essa interação, essa conversa com o Espírito Santo. Inspiração, sonhos, revelações e procurar entender isto e analisar de acordo com a Bíblia. As coisas precisam andar juntas, não só revelações e visões e sonhos, mas também não só a letra da Bíblia. Nós temos que regar a letra da Bíblia com o Espírito para que ela se torne viva. A palavra precisa ficar viva. No fundamentalismo, a palavra é morta, é seca, é doutrina pura e mecânica. Você consegue entender isto? Precisamos ensinar ao jovem, ao novo convertido, ao novo discípulo. Deus vai falar com você. Em sonhos, visões, revelações, esteja com os ouvidos atentos. Deus quer falar a você. O Espírito Santo foi derramado para isso. Entenda, para passar para os novos que precisam estar abertos para receber o que é de Deus e também discernir, não aceitar qualquer inspiração sobrenatural, porque o inimigo também faz isto. É uma área de guerra espiritual, mas é uma área emocionante, viver no Espírito. Entenda.